Eu agradeço o convite para participar do Congresso Nacional de Fonoaudiologia e Práticas Integrativas e Complementares. Fico muito feliz de poder participar desse alargamento de fronteira. Afinal de contas, não tem sido, a gente não tem identificado nas pesquisas uma grande relação da fono, dos profissionais de fonoaudiologia com práticas integrativas e complementares. Então, é um privilégio poder participar desse momento com vocês, desse alargamento, né, e da criação de uma cultura mesmo, né, a possibilidade de desenvolver a prática da fonoaudiologia com outras práticas que não as tradicionais dessa formação profissional. Bom, eu vou falar um pouco das práticas integrativas no Brasil, pensando um pouco a perspectiva da ciência e formação, mas para chegar a pensar a ciência e formação, eu vou fazer um histórico, para a gente entender um pouco melhor, entender juntos esse percurso das práticas integrativas no Brasil, certo? Então, por favor, Cristiane. Eu trouxe esse slide, essa figura exatamente vazia, sem texto nenhum, para que cada um exercite a sua imaginação para pensar o que é que preencherá essas formas, né? O que deve compor essa imagem? Antes de passar o slide, o que eu queria que vocês observassem é que no limite superior a gente tem uma base larga que vem num processo de afunilamento. Esse processo sofre um grande afunilamento, que se forma esse triângulo menor, e que entra em contato com esse triângulo vermelho, né? Essa interseção de ponta com ponta, para formar esse triângulo maior, alargando essa base, né, inferior, como, portanto, um movimento de ampliação. Bom, acho que já deu para todo mundo fazer esse exercício. O que é que virá aí? Então, eu peço que a Cristiane passe, por favor, o próximo slide. Bom, então, vejam, nessa parte superior de base larga, nós temos aquilo que a gente poderia chamar de estoque de conhecimento em torno das formas de cuidado, ou das práticas de cuidado, ou das culturas de cuidado, né? Quer dizer, a nossa experiência humana no planeta fez com que nós, enquanto espécie, aprendêssemos a cuidar. As nossas crias nascem absolutamente dependentes, e se elas logo depois de nascerem forem abandonadas, elas perecem em pouco tempo. Então, a condição de existência, a possibilidade da gente estar aqui, tem exatamente a ver com a capacidade da espécie de cuidar. E, obviamente, né, existem várias formas de cuidado e que são desenvolvidas, né, nessa nossa grande experiência pelo planeta. Elas foram e vêm sendo desenvolvidas ainda num processo empírico de acerto e erro, de teste, de observação do que produz mais bem do que mal, do que produz em cada pessoa, as relações que isso tem com as diferenças que constituem cada pessoa, e as relações que isso tem também com os lugares no planeta, né? Quer dizer, dificilmente vai ter uma cultura de cuidado com a água num ambiente, num território que tenha grande escassez de água, tá certo?
Então, também as formas de cuidado têm a ver com o lugar do planeta, o território, o clima, o relevo, e os lugares que as diferentes culturas, os diferentes povos habitam. E ao longo desse tempo, né, nesse estoque de conhecimento, a gente foi aprendendo a cuidar com as águas, as diferentes águas, a gente foi aprendendo a cuidar com as diferentes terras, lamas, a gente foi aprendendo a cuidar com o fogo, com as pedras, com as fumaças, com as plantas, com o contato com o sagrado, né? Com o gelo onde congela, com os sonhos, e nesse processo de culturas de cuidado, inclusive, não é nada incomum o uso de substâncias psicoativas que faziam o processo de alteração da consciência, né? E que projetavam as possibilidades de contato com o sagrado. Então, veja, na nossa experiência de milhares de anos no planeta, a gente desenvolveu formas de cuidado, diferentes formas de cuidado, que coabitaram, coexistiram e coexistem até hoje. Mais ou menos há uns 300 anos atrás, tem esse processo de ruptura, que é a formação desse primeiro triângulo azul ainda, que eu fiz intencionalmente ele reduzindo, né, a, 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 em relação à figura anterior, ele bem mais reduzido, exatamente para marcar isso que o Boaventura de Souza Santos, que é o sociólogo português, ele trabalhou nesse texto quando ele pensou uma ciência pós-moderna. Ele escreveu um texto em 1988 e ele trabalhou com essa noção de primeira ruptura epistemológica. Fundamentalmente, aqui, eu acho que a etimologia da palavra, para fazer sentido, né, a lógica da produção de conhecimento. Né? Então, é a ruptura com a lógica da produção de conhecimento, portanto, da epistemológica. Por quê? Porque nesse percurso, nesses últimos 300 anos, a, a experiência humana, sobretudo no Ocidente, e sobretudo no norte do planeta, né, o norte global, foi desenvolvendo esse projeto societário chamado ciência, né, que teve como perspectiva fundamental associar-se a um conjunto de formas de produção de conhecimento e um conjunto de formas de organização da vida coletiva, tá certo? Então, a ciência, ela é colocada como o lugar de produção de verdade para substituir o que tinha sido a religião ao longo da Idade Média, né? Então, a formação do Estado laico, do Estado leigo, ali rompendo com o feudalismo, né, no iluminismo e o processo todo da modernidade, é um momento em que a ciência está sendo produzida e está sendo escolhida como a produtora de verdade. E nesse exercício, né, sobretudo, principalmente, a partir da segunda metade do século XIX, da assim chamada era da bacteriologia, tem esse grande impulso na lógica da produção de conhecimento. E esse impulso tem muita relação com a substituição do método empírico por um método abstrato racional. Quer dizer, ao invés de você expor ao acerto e erro empiricamente, você racionaliza antes de fazer o evento, o experimento, e tenta imaginar qual vai ser o desfecho daquele experimento. E com isso você constrói hipóteses. E a pesquisa, portanto, passa a ser um teste de hipóteses, tá certo? Você
tenta substituir aquela lógica de uma produção de conhecimento empírica, que foi a nossa base fundamental durante milhares de anos, para fazer esse modelo mais racional, abstrato, de produção do conhecimento. Temos ganhos importantíssimos nesse processo. Temos perdas importantíssimas nesse processo. Uma das coisas que a ciência fez, fundamentalmente, foi submeter os conhecimentos que temos nesse grande estoque de conhecimento da experiência humana no planeta, submeter aos seus métodos de análise. E aí, o que passava como mais positivo nos métodos tornava-se apropriado pela ciência. O que não se conseguia adequadamente comprovar o uso, ficava excluído do conjunto dos conhecimentos na ciência. Logicamente, a ciência não conseguiu excluir do estoque de conhecimento da experiência humana. Mas, no entanto, esse processo da ciência é também um processo classificatório, em que o conhecimento que é validado por ela é considerado positivo, o conhecimento que não é validado por ela é colocado como negativo ou inexistente, tá certo? Então, esse processo todo, de fato, é um processo de grande ruptura e de grande redução. Toda a experiência humana de milhares de anos, ela é reduzida na medida em que ela tem que caber no método de comprovação e classificação que a ciência impõe. Então, não é novidade nenhuma cuidar com a água, o cuidado com as práticas de cuidado com a água, e a ciência torna isso termalismo. Não é novidade nenhuma cuidar com a terra, e a ciência torna isso geoterapia. Não é novidade nenhuma cuidar com a fumaça, e a ciência faz inalação. E aí, então, todo esse processo de apropriação, para também construir uma certa ruptura e invisibilidade com esse processo histórico de produção de formas de cuidado. Até hoje, cerca de 40% dos medicamentos são diretamente tirados das plantas medicinais. E se a gente considerar os medicamentos para tratamentos tumorais, vai para 60%, né? Então, esse processo de produção de cuidado, ele é muito anterior à ciência. O que a ciência faz é uma especialização do cuidado e cria a noção de clínica, né? Lógico que o conceito de clínica é muito anterior à ciência. Lá na antiguidade clássica, o próprio Hipócrates escreve sobre a clínica. Mas, nesse processo de ruptura aqui, a gente começa a ter um distanciamento cada vez maior entre as práticas de cuidado e as práticas de clínica, ou de cuidado com a clínica e a clínica biomédica, que junta a biologia com a medicina. A medicina foi e ainda é considerada uma arte imprecisa, porque você não tem certeza absoluta de como os corpos vão reagir. Então você sempre lida com a imprecisão na medicina. Ou, nesse momento aqui, a imprecisão é substituída pela lógica de probabilidade. Então, daí vem a noção de risco, tá certo? A biologia trabalha com estruturas muito mais fixas do ponto de vista da reprodutibilidade da forma e funcionamento. Então, a junção daquele conhecimento produzido no laboratório com o conjunto das práticas de cuidado cria esse modelo biomédico
que é o modelo ou é a cultura que prevalece, a cultura de cuidado que prevalece nessa primeira ruptura epistemológica, tá certo? Bom, produziu efeitos positivos? Sem dúvida que produziu. No entanto, produziu consequências graves do ponto de vista da nossa capacidade de cuidado. Quem quiser uma belíssima referência sobre isso, vale a pena ler o livro do Ivan Illich, a Nêmesis da Medicina, em que ele discute também a iatrogenia, e foi escrito nos anos 70, 73, e ele discute exatamente o efeito que essas práticas da biomedicina produziram na nossa perda de autonomia de cuidado. Ao fazerem essa ruptura entre o cuidado da água virar termalismo, o cuidado com a terra virar geoterapia, parece que rompeu um elo, que era o elo da capacidade humana de cuidado com as diferentes práticas, tá certo? E aí, então, esse processo de produção de conhecimento, ele alcança benefícios, por exemplo, como a era da bacteriologia, né? Vivemos no planeta várias experiências de peste, assim chamadas pestes de epidemias. No final do século XVIII, XIX, a maior parte dessas epidemias tem os seus fatores etiológicos descobertos. Quer dizer, agora já se sabe qual é o bicho que produz aquela doença. Não bastasse isso, no começo do século XX, produz-se a noção de antibio, os elementos químicos, os fatores químicos, medicamentos, que combatiam aquela forma de vida e, portanto, interrompiam o desenvolvimento da doença. Isso não é pouca coisa. No entanto, esse paradigma, ou esse modelo de cuidado, ele veio dando conta de resolver algumas coisas e, ao longo do caminho, veio registrando coisas que ele cuida mal. E, em geral, ele cuida mal de elementos, de adoecimentos, de problemas que não são abruptos, que não são agudos, que duram no tempo, que têm uma extensão cronológica, portanto, são crônicos. Então, o que foi ficando claro é que esse modelo de cuidado, ele tem uma pequena capacidade de lidar com problemas que duram na vida das pessoas. E aí, esse conjunto de registros foi trazendo, foi ficando explícito para uma grande parte da população o limite do próprio modelo de cuidado biomédico e a necessidade de ampliar esse modelo de cuidado, resgatando outras práticas e resgatando a autonomia de cada um de nós poder lidar com o seu corpo adoecido e fazer as escolhas para cuidar desse corpo adoecido, tá certo? Bom, nesse processo, o que o Boaventura faz é exatamente identificar que anuncia-se, portanto, uma segunda ruptura epistemológica. E, para o Boaventura, o grande movimento dessa segunda ruptura epistemológica tem a ver exatamente com a junção ou com a religação dos dois conhecimentos que a própria primeira ruptura produziu. Então, a primeira ruptura, ela produz um rompimento entre a forma de produzir conhecimento da ciência e a forma de produzir conhecimento do assim chamado senso comum.
O que o Boaventura está propondo como segunda ruptura é a junção do conhecimento, da forma de produzir conhecimento científica, com a forma de produzir conhecimento do senso comum. E isso criará, segundo Boaventura, o que ele chamou de senso comum emancipatório ou emancipador. Portanto, a noção de produzir um cuidado emancipador, ele passa a ser possível principalmente a partir dessa segunda ruptura epistemológica, e é um exercício em que todos nós estamos detidos. Nós, nessa contemporaneidade, estamos exatamente observando o conjunto das práticas da cultura de cuidado biomédica nos seus alcances e nos seus limites, e testando a possibilidade de trazer outras práticas para somarem-se a essas, para não excluir por princípio, e produzir uma outra lógica de produção do conhecimento que junta diferentes conhecimentos, que se produz a partir da junção desses diferentes conhecimentos. Tá certo? Então, esse é o esquema tentando mostrar que a nossa experiência de cuidado ancestral milenar, ela é secundarizada com esse modelo de cuidado biomédico e que nós temos um grande desafio agora de religar essa experiência milenar que tem um estoque de conhecimento com esse método de produção de conhecimento científico, tá certo? Então, isso constituiria o que o Boaventura chama de segunda ruptura epistemológica, que nos tornaria possível fazer um cuidado emancipador, tá certo? Cristiane, pode passar, por favor. E aí, feito essa introdução, no Brasil, propriamente, né, a pesquisa sobre as práticas integrativas, ela tem sido desenvolvida em 4 direções, né? Uma primeira direção acontece desde os anos 40, que são os estudos antropológicos. Então, na antropologia, historicamente, se procurou conhecer as formas de cuidado populares, tradicionais, tá certo? Não tanto como uma forma emancipadora, mas mais até ligado a uma forma, aspas, colonizadora, em que o pesquisador ia lá às comunidades para saber disso. Muitas vezes, muitos projetos etnobotânicos, muitas formas de apropriação de saberes milenares para fazer virar patente de novos medicamentos e esse tipo de coisa. Então, essa tradição é antiga no Brasil, né? Uma outra tradição, nos anos 90, tem a ver com o que vocês acabaram de assistir com a professora Amadel. Basicamente, Amadel cria esse movimento, né, na saúde coletiva, a partir da perspectiva da sociologia do conhecimento, filosofia do conhecimento. Ela constrói o conceito de racionalidades médicas e o projeto comparado de racionalidades médicas alternativas. Já nos anos 2000, uma outra direção é a tentativa de construir uma lógica, ou uma pesquisa sobre a lógica social da existência das práticas integrativas nas sociedades, né, nos diferentes contextos da sociedade brasileira, né? E aí essa pesquisa, então, tentou investigar por que é que médicos, por que é que enfermeiros, por que é que, ou ainda hoje fazemos, por que é que fonoaudiólogos usam tão pouco práticas integrativas, né? Essa é uma exploração sociológica, quer dizer, dentro da lógica social, da organização do trabalho em que os fonoaudiólogos se inserem. Por que se inserem com tão poucas práticas integrativas? Por que se ensina tão pouco práticas integrativas nos cursos de fonoaudiologia? Então, seguimos fazendo essa pesquisa, né?
E uma quarta e última, mais recente, é a busca das evidências, né? Quer dizer, isso para nós é um grande imbróglio, porque um bom número das práticas integrativas, a lógica de funcionamento delas não cabe numa pesquisa duplo cego, randomizada. Quer dizer, o cuidado é pessoal, né? Quer dizer, a mesma doença acontece de maneira completamente distinta em cada um. E esse cada um tem a ver com as marcas do gênero, tem a ver com as marcas da etnicidade, tem a ver com as marcas da classe social, tem a ver com as marcas do ciclo de vida. Então, como é que eu vou fazer tudo isso desaparecer para falar que o diabetes é igual no planeta inteiro? Desculpa, não é. Não é. Então tem alguma coisa errada nesse sistema que busca evidências como se fôssemos todos iguais em todos os lugares. Não somos. Ponto. Então, para nós, buscar evidências nesse formato é um grande problema. Fazer encaixar as nossas práticas dentro desses métodos é praticamente uma forma de nos deixar de fora. Querer fazer isso é praticamente uma condenação para nós. Desse ponto de vista, portanto, não me interessa essa pesquisa. Eu não acho que essa seja uma evidência suficiente, sobretudo porque é uma evidência estatisticamente significativa e não necessariamente clinicamente significativa. Então, temos tido aí bastantes embates em torno desse quarto momento ou direção da pesquisa em práticas integrativas. Muitos desafios, no entanto, muitos limites impostos pela própria lógica da ciência, tá certo? Bom, passa, por favor, Cristiane. E aí, então, para continuar qualificando essa pesquisa sobre as práticas integrativas no Brasil, e aí já aproximando, né, desse marco, esse marco regulatório, né, fundamental para nós, que é a PNPIC, ou a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, que vai completar 15 anos agora em maio. Bom, em maio já é depois de amanhã, né? Então, agora, no comecinho de maio, a política inteira 15 anos, né? E no próprio corpo da política tem o resgate de alguns momentos históricos fundamentais que mostram que, se a portaria 971 foi publicada em 3 de maio de 2006, o movimento de tentativa de trazer as práticas para dentro do modelo de cuidado, assim considerado oficial no Brasil, é muito anterior a isso. E aí, no próprio corpo da política, então, tem lá esse evento de 1985, né, em que o então INAMPS, junto com a Fiocruz, a UERJ, né, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, o Instituto Hahnemanniano do Brasil, eles tentam trazer a assistência homeopática para a rede pública de saúde. Então, veja, em 85 já tem essa tentativa, essa discussão. Em 86, acontece a 8ª Conferência Nacional de Saúde, que é considerada a grande conferência nacional, porque ela definiu e deu a direção para o que veio a ser o SUS na Constituição de 88, né? E no relatório final desse momento fundamental da construção da saúde pública no Brasil, estava lá já assinado, né, ou o pedido, pelo menos, né, de introdução de outras práticas, né, no campo, nos serviços de saúde, como uma forma de democratizar o acesso, tá certo? A própria Madel, que vocês assistiram agora, é uma das signatárias desse relatório, né? Depois de 88, a gente tem, já na CIPLAN,
né, aí, especificamente, a introdução, né, aí já nomeando, veja, homeopatia, acupuntura, termalismo, né, e fitoterapia. Veja, 88 tem esse documento, e a PNPIC, em 2006, ela traz para dentro do SUS exatamente a homeopatia, a medicina tradicional chinesa, a acupuntura, o termalismo social, a fitoterapia e a medicina antroposófica, que não estava aqui nesse momento, tá certo? Então, veja, tem essa questão muito regular, mas por que em 2006, quando foi feita a PNPIC, só conseguiram essas 5? É porque essas 5 já tinham acúmulo suficiente, debate suficiente e participação social suficiente no âmbito da saúde pública brasileira para constituir esses corpos que permitiam dar suporte à política nacional, tá certo? Antes disso, não tínhamos dessa maneira. Depois, aí, em 2017 e 2018, tem esse grande crescimento de outras 24 práticas, mas, enfim, isso é outra coisa. Então, o que a gente vem acompanhando aqui é isso. Então, em 88, né, já tem esse prenúncio do que viria a ser em 2006 a PNPIC, e segue, né? Na 10ª conferência reafirma-se, agora 96, portanto, já com o SUS constituído, né? Então, reafirma-se o desejo e necessidade de introdução da fito, da acupuntura, da homeopatia, tá certo? Depois, 99, homeopatia e acupuntura já entram na tabela de procedimentos do sistema de pagamento de procedimentos do SUS, tá certo? Isso mesmo antes da PNPIC, tá certo? Passa, por favor, Cristiane. E aí, continua. Então, veja, na 11ª conferência, né, já em 2000, em 2003, aí, efetivamente, é preciso que se diga isso. O momento no Brasil, nesse século XXI, que expandiu políticas de cuidado, foram os governos do Lula, do presidente Lula e da Dilma. O atual governo, desde o golpe, eles vêm reduzindo políticas. Então, é preciso que se diga isso. O momento de tornar possível a criação de grupos de trabalho para pensar uma política de introdução dessas práticas no SUS foi a partir desses governos do começo do século XXI, que não é acaso, isso não é acaso, tá certo? É uma escolha de governo, tá certo? Dentro dessa escolha de governo, então formam-se os grupos para discutir, tá bom, como que deve ser a implantação da homeopatia no SUS? E aí junta-se um grupo de homeopatas para pensar isso. Como deve ser a medicina tradicional chinesa, a acupuntura no SUS? Então, junta-se um grupo de especialistas para pensar isso. A fitoterapia, a mesma coisa, a medicina antroposófica, a mesma coisa, e o termalismo, né, ele acaba sendo, ele não acontece desse jeito. Quando a então chamada, né, Política Nacional de Medicina Natural e Práticas Complementares, ela é submetida ao Conselho Nacional de Saúde, o Conselho reprova esse nome e aconselha que tinha saído o relatório, que inclusive está listado, né, na PNP, que eu tirei, mas está listado lá, o relatório sobre as águas no Brasil. Nós temos uma riqueza enorme de águas e Florianópolis, inclusive, é parte dessa grande riqueza e experiência, né? E aí, o Conselho Nacional de Saúde, a doutora Zilda Arnes, sugere que na política seja incorporado o termalismo social, tá certo?
Tá aqui, o relatório final do Seminário das Águas Minerais no Brasil, é 2005, tá aqui. E aí, com isso, então, muda-se o nome para Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. Perceba, não é a Política Nacional de Medicina Integrativa e Complementar. Portanto, já no seu início tem uma perspectiva mais ampla do que só a medicina. Portanto, é uma política para pensar, pelo menos, as 14 profissões do campo da saúde, tá? A noção de integrativo e complementar, e que conscientemente, tira o nome de alternativo, né? Esse é um exercício mundial de tentar substituir essa lógica alternativa. Não é disso que a gente vai falar agora, mas eu tenho discutido que, para construirmos o paradigma integrativo, temos que dar um passo atrás e recuperar algumas ideias alternativas, sabe? Então, um passo atrás para entender o alternativo, para dar 2 adiante, para construir o integrativo. E aí, portanto, em 3 de maio, a gente passa até a Portaria 971, que criou a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. É uma portaria ministerial. Qualquer ministro que chegar lá e assinar a extinção dessa portaria, está dada a extinção dessa portaria. Ponto. Então, é uma conquista importante de 15 anos, no entanto, ainda juridicamente precária, tá certo? E, além disso, ela foi criada com uma outra perspectiva. Nunca teve dinheiro específico para fazer a indução dessa política, o crescimento dessa política, a implantação dessa política. Só que, e é essa contradição que não deixa ela acabar, mesmo sem dinheiro, ela nunca deixou de crescer, mesmo com esse ataque, tem baixo nível de evidências, nunca deixou de aumentar o número de usuários e o número de profissionais praticando. Então, essas duas contradições, elas sinalizam a importância dessas práticas no SUS, tá certo? Então, é em cima disso que a gente segue explorando, alargar as fronteiras desse modelo de cuidado, porque as contradições internas são muito grandes, tá certo? Pode passar, Cristiane, por favor. Bom, então, eu trouxe esse slide só para situar do que é que estamos falando, né? Então, em 88, na Constituição de 1988, que cria um novo momento no Brasil, depois da nossa última ditadura, que tem sido rasgada em vários artigos, mas, enfim, é ainda que vige, está escrito, saúde é um direito constitucional. Saúde é um direito de todo e toda brasileira e brasileiro, e é um dever do Estado garantir esse direito constitucional. Para fazer cumprir esse direito constitucional, é que se cria a política pública universal de acesso à saúde, que é o Sistema Único de Saúde. Então, em 88, se escreve que saúde é direito de todos. No começo dos anos 90, se cria efetivamente o Sistema Único de Saúde como política universal que faz cumprir o direito constitucional. Em 2006, o que a gente consegue é trazer para dentro desse Sistema Único de Saúde a possibilidade da implantação de outros modelos de cuidado, ou modelos alternativos de cuidado, se a gente quiser assim chamar, tá certo? Por quê? Porque a lógica da política universal que faz cumprir o direito constitucional é a lógica do modelo de cuidado biomédico. Então, em 86 é que a gente consegue efetivamente trazer para dentro desse lugar, tá certo? Em que saúde é direito. E que poder escolher o modelo de cuidado com que você quer ser cuidado é um exercício democrático, tá certo? Pode passar, por favor, Cristiano. E aí, então, já finalizando, né, onde chegamos com
essa história, né, das práticas integrativas no Brasil, né? Bom, quando elas são trazidas para dentro do SUS, tem aqui um tensionamento em que a gente continua vivendo dentro dele, né? Quer dizer, a nossa formação profissional para lidar com diferentes formas de produção de conhecimento, numa simetria, considerar, a gente pensa aí na sua cabeça e sente no seu coração, você realmente considera que uma benzeção é igual a uma consulta médica? Eu sou capaz de dizer que 99% não considera, ou 100%, enfim. Por que a gente não considera, portanto, que essas duas práticas de cuidado são simétricas? O que uma parece ter mais valor do que a outra? Por que a gente não consegue pensar a coexistência dessas formas de cuidado, essas práticas de cuidado? Então, começa aqui um grande desafio para nós. Nós não fomos formados para lidar com a diferença. A gente tenta, ou a diferença desaparece, ou a gente domina a diferença, né? Enfim, ou a gente exclui a diferença. Então, do ponto de vista da lógica da produção do conhecimento, nós temos como desafio viver entre conhecimentos sem fazer essa relação de assimetria, viver entre culturas de cuidado sem fazer essa assimetria e fundar práticas que não sejam práticas colonizadoras no campo da saúde. O que eu quero dizer colonizadoras é, na nossa experiência, o profissional da saúde prescreve, e esse processo de prescrição é muito pouco negociado. Isso é uma forma de colonização. Isso é uma forma de não respeitar a escolha e o processo do outro construir conhecimento. Tá certo? Então, desse ponto de vista, as práticas integrativas no Brasil, elas trazem um conjunto de desafios para nós, tanto práticos quanto teóricos. Tá certo? Infelizmente, a gente tem conseguido trazer muito pouco disso para a formação de novos profissionais da saúde. O que nós temos tido é a possibilidade deles fazerem cursos no âmbito de pós-graduação, em que eles entram em contato com esses desafios. Mas cada vez mais a gente tem tentado trazer isso para dentro das graduações, tá certo? E não é fácil, porque a maior parte dos profissionais hoje, profissionais adultos, já profissionalizados, trabalhando, tem muita dificuldade de lidar com esses três aspectos. Viver com diferentes conhecimentos de forma simétrica, viver com diferentes culturas de cuidado de forma simétrica e não estabelecer relação ou reproduzir relações assimétricas de poder entre profissional e paciente. Então, isso é um grande desafio para todos nós ainda. Do ponto de vista metodológico, ou da lógica dos métodos, o que a introdução das práticas no Brasil, ou no SUS, traz como tensionamento para a ciência e para a formação, é a possibilidade da gente realmente conhecer diferentes modelos de cuidado e diferentes culturas de cuidado. Né? A construção do conceito de racionalidades médicas é uma construção fundamental para nós, porque ela mostra, primeiro, que era uma prática muito comum nos anos 90, os médicos dizerem, não, medicina é uma coisa só, porque é tudo igual no mundo. Então, o conceito de racionalidades médicas acaba com essa possibilidade. Não. A intenção de cuidar pode ser semelhante, mas as formas de cuidado são absolutamente distintas. Então, isso traz com muita
possibilidade, com muita potência para dentro do campo da saúde, a possibilidade da gente pensar outras formas de cuidado, outras culturas de cuidado, tá certo? Bom, do ponto de vista da dimensão ética, né, esse é um desafio grande para todos nós ainda hoje. Primeiro que o conceito de práticas integrativas e complementares, esse é uma estratégia, uma estratégia essencialista, é um essencialismo estratégico. Isso quer dizer o quê? Não, vamos pensar as 29 práticas que estão dentro da PNPIC. Elas não são iguais. Elas não existe uma essência entre elas. A única coisa que elas têm igual é que elas não são biomédicas. Tá certo? Quando a gente junta elas num conjunto, a gente está fazendo um essencialismo estratégico, dizendo, olha, esse conjunto de práticas, ele se junta porque é diferente da biomedicina. Mas se a gente for olhar cada uma dessas práticas, a gente vai ver que elas são de fato diferentes. Então, o conceito de práticas integrativas e complementares é um essencialismo estratégico que a gente segue, estratégico, está no nome, a gente segue usando como uma estratégia de alargamento de fronteiras, mas a gente sabe que ali dentro tem um conjunto de diferenças que precisa ser explorado. Tá certo? E que a gente ainda precisa avançar na exploração dessas diferenças. E uma das questões que precisa se colocar com muita clareza dessa diferença é o uso das práticas integrativas, de algumas delas, como técnica adaptativa, né? Quer dizer, a pessoa está submetida a um estresse violento, está num processo de sofrimento atroz, e a gente oferece para ela um relaxamento para que ela se adapte àquela violência e àquele sofrimento. Ah, desculpa, fazer isso é cuidar mal. Fazer isso é antiético, né? Quer dizer, a gente está só adaptando essa pessoa para que ela siga sofrendo. Então, a gente está ajudando pouco, de fato, né? A gente está produzindo mais sofrimento. Então, essa dimensão ética, além, obviamente, da dimensão de produzir mais bem do que mal, né? Óbvio que a gente tem essa preocupação clara no campo da saúde. Eu destaquei só essa do ponto de vista ético, porque essa é uma novidade que as práticas integrativas precisam lidar com elas, tá certo? Bom, e por último, o que eu chamei de uma dimensão política, né? Quer dizer, a introdução de práticas integrativas no SUS, sendo o SUS a política universal que faz cumprir o direito constitucional, não é para suprir a falta de acesso. Não adianta oferecer meditação se falta profissional para fazer o exame que tem que ser feito. Não adianta oferecer grupo de Lian Kun se o cuidado biomédico da hipertensão está faltando. Tá certo? Então, a introdução dessas práticas, elas são uma ampliação de escolha e não uma forma de resolver a falta de acesso, para tampar buraco do sistema. Se a gente fizer isso, estamos condenados a simplesmente ser tampa-buracos do sistema, né? Então, desse ponto de vista, as práticas integrativas no Brasil, elas atuam na produção do conhecimento e elas pressionam a formação de novos profissionais, né? Nesse conjunto de elementos, né? Na lógica da produção do conhecimento, na lógica dos métodos de cuidado e de produção de cuidado, nas questões éticas e nas questões políticas, tá certo? Bom, Cristiane, pode passar, vamos encerrar. Eu agradeço muito o convite e me ponho aberto às questões, se tiver.
então, eu estava aqui te escutando e estava maravilhada, assim, com a tua fala, né? A gente está numa equipe aqui no IATEL, porque para transmitir um congresso online é uma mão de obra, né? A gente vai de uma tela para outra e é mensagem chegando ao mesmo tempo, e pergunta e resposta. Então, estamos em 3 aqui no Instituto, que hoje é o IATEL, né? Que é o Instituto de Audição e Terapias Integrativas e da Linguagem, ao qual a gente trabalha, né? E a gente estava aqui escutando a tua fala, que com certeza veio muito contribuir para a área da fonoaudiologia, assim, foi os brilhantes apontamentos que tu colocou, nós aprendemos muito nessa noite, né? Queria te agradecer a tua presença. Eu, particularmente, fiquei emocionada de te ver falar, porque no ano de 2019 a gente saiu daqui para ir para um congresso em Lagarto, e a ideia era participar, né, da atividade que tu propôs lá, e aí por conta de percalços no caminho nós chegamos atrasados e não conseguimos. Então, te ver falando hoje foi assim, foi maravilhoso. Então, eu queria agradecer, né, a tua fala, a tua presença, a tua disposição de estar aqui com a gente na noite de hoje, tá? E estão me passando aqui que teve muitos elogios lá na página onde o congresso está sendo exibido, né? Agora não tô podendo ver os comentários, mas já me passaram aqui que foram muitos, assim, em agradecimento também à tua fala. Acho que a gente aprendeu bastante nessa noite. E eu tenho uma pergunta para fazer, se você me permite. Lógico. Tá. Então, assim, ouvindo toda a tua fala, né, surgiu a seguinte pergunta: como repensar os mestrados e doutorados para aqueles que não sigam os modelos de busca de evidências, né, pelo modelo biomédico da doença? Então, como que a gente pode pensar hoje em dia o mestrado e o doutorado para que não siga esse modelo biomédico cartesiano? Ou para quem quer estudar as PICs e que muitas vezes tenta entrar nos programas de mestrado e doutorado e acabam sendo cortados ou vetados porque não tem esse caráter do cientificismo, né? Que eles esperam dentro de um projeto de pesquisa. Olha, Cristiane, essa não é uma pergunta fácil, porque para que a gente precisa, né, todo esse conhecimento que a Madel desenvolveu, que desde o começo dos anos 90, né, quando a Madel estava começando o grupo, nós éramos pós-graduandos, ela era a única professora, ela foi nossa professora de todos nós, né? O próprio Charles Tesser, que está aí em Florianópolis, a Islândia, Carvalho, a Marilene, quer dizer, todos nós que pesquisamos hoje, que escrevemos, nós fomos formados pela Madel. E a Madel trabalha com sociologia, né? Quer dizer, num campo de uma sociologia da saúde, né? E sempre tivemos a necessidade de entender isso, assim. A gente amadurece a nossa perspectiva sobre o conhecimento e seguimos com o desafio da aplicação dessas práticas, né, no campo da saúde, produzindo mais bem do que mal, de maneira ética, né? Então, temos um desafio que não é pequeno, que é da ordem política, fundamentalmente, que é da ordem do poder, né? Quer dizer, as pessoas que estão estabelecidas hoje ainda têm muito receio de abrir as portas para outras práticas. Não porque não tem evidência, é porque elas não sabem exatamente os limites de controle sobre essas práticas, tá certo? Então, essa realidade da dificuldade de fazer pesquisa, ela existe concretamente. O desafio de produzir evidências, porque esse jargão das evidências, isso começa a primeira vez, né? A medicina baseada em evidência, esse nome, ele é de 1992, tá certo?
Ele é criado em 1992, e a lógica fundamental é: eu não vou fazer prática nenhuma, eu não vou empreender nenhuma forma de cuidado que eu não tenha comprovação científica sobre essa forma. Concretamente, verdadeiramente, muitas das práticas mais regulares da biomedicina não têm essa comprovação. O uso do ácido acetil salicílico, AS, usou-se por um século, sem ter esse conjunto de comprovações que eles querem que exista. Então, no limite, o discurso das evidências é um discurso de controle, é um discurso de garantir a fronteira, e de garantir, não, esse conhecimento a gente deixa dentro, esse a gente não deixa entrar, entendeu? É uma forma de controle. Agora, o que tem acontecido de maneira muito interessante é que tem um médico cirurgião britânico, Muir Gray, o nome dele. Ele participou do Cochrane e todo o movimento, né, da construção da medicina baseada em evidência, e ele tem trabalhado com uma noção, desde 2011, de que o século XXI é o século dos pacientes. E um dos desafios, no encontro que eles tiveram para pensar a medicina baseada em evidência, eles terminam pensando isso: no século dos pacientes, é preciso saber mais sobre as práticas integrativas, o alcance delas, os limites delas, tá certo? E o próprio limite que tem o método para fazer excluir essas práticas. Então, quer dizer, para tentar responder a sua pergunta de maneira mais concisa, o desafio é grande. O desafio de criar novos métodos existe de fato, tá certo? Nós temos muitas comprovações, muitas evidências que não são validadas, e a não validação tem a ver com a política, com as relações de poder, e não com a falta de comprovação científica, tá certo? Nós temos muitas evidências clínicas que não se reproduzem em evidências estatísticas, tá certo? Que também precisam ser mais bem construídas, vamos assim dizer, tá certo? Então, a minha sugestão é: se você encontrou uma parede, continua tentando escalar essa parede, ou então você faz o movimento da água, bate e contorna. Certo? É assim que a gente tem sobrevivido no campo da saúde, né? Quer dizer, você bate, tá bom, vamos dar um jeito de achar outra saída. Então, vamos no caminho da água, contorna essa parede, porque, de fato, o que nos move também é a afirmação do Boaventura de que precisamos parar de desperdiçar conhecimento e experiência humana. Cada vez que a gente pega um conhecimento milenar e não reconhece, é um desperdício de conhecimento e experiência humana no planeta. Então é um desafio esse mesmo, e é um movimento político. Desse ponto de vista, isso nos une, né? Quer dizer, nos une na necessidade que nós temos. Porque, no limite, a necessidade que nós temos é de cuidar melhor das pessoas. Né? Porque, desculpa, Cristiane, só uma última coisa, uma última contradição, né, que nos move, que é: nunca tivemos tanto conhecimento, nunca tivemos tanto acesso ao corpo, e nós nunca nos sentimos tão inseguros de ser cuidados dessa maneira. Então tem alguma coisa errada. Se todo esse conhecimento não se transforma em segurança, tem alguma coisa errada. Né? Eu acho que é isso, eu acho que é nesse lugar que estamos juntos.
Acho que respondeu sim. Agradeço as tuas palavras, né? E ficamos muito felizes. Eu vou aproveitar, vou fazer aqui o convite online, né? Na sexta-feira a gente está fazendo o encerramento do congresso, a nossa última atividade do dia, às 9 horas da noite, e a gente vai fazer uma roda de conversa sobre o que a pandemia, né, do Covid-19 nos ensinou nesses tempos. E logo em Legal. seguida vai ter o lançamento da nossa revista científica online, que se chama Eco, Ciência e Saúde. E nesse sentido a gente está convidando todos os palestrantes, né? Se quiserem estar com a gente nessa roda de conversa, fazer uma breve fala e também estar participando desse lançamento. Então sintam-se todos convidados e você também está, tá bom? Muito agradecido. Vamos encerrando por aqui, que eu tenho a última palestra da noite ainda, o palestrante já está aguardando para entrar, tá? A equipe do IATEL agradece bastante a tua presença e a gente vai se falando. Muito agradecido. Obrigada. Obrigado, boa noite. Boa noite. Aqui.